O ex-presidente inelegível e réu Jair Messias Bolsonaro admitiu que Eduardo Bolsonaro não vai concorrer ao cargo de senador pelo estado de São Paulo em 2026. Na direita já começou uma disputa, uma dança das cadeiras para saber quem vai concorrer no lugar. E o Jair, obviamente, não gostou nada disso. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Mas antes da gente falar da disputa de foice no escuro pela vaga de Eduardo Bolsonaro ao Senado em 2026, eu vou aproveitar esse momentinho para fazer um convite ao café, porque é só com café pra gente aguentar a política brasileira no ano que vem, hein, gente? Fica aí a dica. E a dica é a assinatura de cafés da Vero Cafés. Gente, já pensaram num negócio desse? É assinatura de café. O que isso quer dizer? Você assina a Vero e aí uma vez por mês você recebe lá uma curadoria inédita especial de café na sua casa. Vem direto de produtores independentes, de pequenos produtores. Você fica sabendo a história desse café, de onde ele vem. É super legal e eu vou te dizer como a chata do café. Os cafés são muito bons, cara. Deliciosos, deliciosos. Eu tô amando conhecer cafés diferentes e cafés sempre muito bons. Os cafés, aliás, são todos sempre de altíssima qualidade. Tem um protocolo no Specialty Coffee Association que diz assim, que acima de 80 já são cafés considerados excelentes, tá? E todos os cafés da Vero são pontuados acima de 84. Então é café de boa qualidade mesmo, tá? E aí, vocês podem escolher assinar pagando uma assinatura mensal ou uma assinatura anual. A tua escolha aí vai de acordo com o teu gosto. Mas eu vou te dar uma dica. Usando o cupom METEORO, você ganha 30% de desconto na assinatura mensal ou você pode escolher ganhar 4 brindes na assinatura anual. E os brindes são meio legais, inclusive tem uma prensa francesa que é ótima. Ou então você pode receber 10% de desconto nos itens da lojinha. Escolhe aí como usar o seu cupom METEORO, fica a dica. E aguardo a opinião de vocês a respeito dos cafés. Eu vou dizendo que eu realmente estou apaixonada pela assinatura. E agora sim, vamos falar com a nossa Sofia Labanca aqui no plantão. Bora lá, vem, Sofia. Oi, Ana, tudo bem? Tudo. Vamos lá. A grande questão aqui, Ana, que está sendo discutida é quem é que vai concorrer ao Senado por São Paulo em 2026? Quem será o representante da extrema-direita na disputa pelo Senado de São Paulo em 2026? Tava meio que todo mundo contando que quem concorreria seria o Eduardo Bolsonaro. Acontece, Ana, que o pai dele, o seu Jair, deu a entender que não, Eduardo não vai concorrer, não. Vamos lá para a coluna da Mônica Bergamo, que diz aqui, ó, Bolsonaro admite que Eduardo não concorrerá ao Senado e se irrita com disputa por vaga. Vamos por partes. Primeiro vamos na parte do diz que ele não vai concorrer. Jair Bolsonaro, do PL, já admite a interlocutores que o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, não concorrerá ao Senado por São Paulo. Nas conversas, o ex-presidente demonstra irritação com o fato de a corrida pela vaga já ter sido aberta, com políticos se colocando como pré-candidatos sem consultá-lo e sem ter nem mesmo certeza de que o filho já abriu mão da disputa. Tá, não deixa nem... Eu ia fazer... Vou fazer. Não deixam nem o cadáver esfriar. Exatamente o que eu tava pensando. Mas enfim, começou esse quebra-quebra na direita para saber quem que vai concorrer no lugar dele. Isso deixou o Bolsonaro bravinho. Vamos ver como que o Bolsonaro ficou bravinho. Bolsonaro disse que a escolha do substituto de Eduardo Bolsonaro para concorrer à vaga será dele e de ninguém mais. Entre os que já manifestaram o desejo de disputar a vaga estão, ó, vamos ver quem que quer ficar com a vaga do Eduardo. Marco Feliciano, o Mário Frias, André Prado e o Ricardo Salles, que nem do partido não é mais. Em desabafo recente, o Bolsonaro disse: essa escolha é minha! Ok?
Adorei a imitação, Sofia. Gente, é uma coisa incrível, porque assim, você olha a lista, você fica pensando, não, que bom que o Eduardo não vai concorrer. Daí você pensa, Marco Feliciano, não, piorou. Daí vai, André Prado, não, piorou. Vai, Ricardo Salles, não. Vai, Mário Frias, não. Não tem um nome decente. Agora eu percebi o que você quis dizer, como parece legal essa notícia, mas depois vai piorando. Vai piorando. Mas enfim, Ana, no final, na questão toda que fica ok, mas vamos voltar. Antes da gente pensar em quem que vai ficar no lugar, quem que vai concorrer no lugar, por que o Eduardo não vai concorrer ao Senado? Ai, boa pergunta. Tá se levantando, Ana, duas hipóteses de por que ele não concorreria ao Senado. Ai, Hipótese número 1. Ele vai ficar nos Estados Unidos e não volta mais pro Brasil. Hipótese número 2. Ele vai concorrer à presidência ou à vice-presidência. Eu pensei nisso. Ele já se colocou como aí, já levantou a possibilidade e deixou claro que sim, ele pensa nisso. E, inclusive, ele já andou fazendo uns discursinhos por aí que tem bem cara de discurso presidencial. Então, existe sim essa possibilidade do Eduardo estar calculando aí, e daí o Jair também está calculando uma disputa pela presidência ou então vice-presidência, fazer parte de uma chapa, né? Mas também pode ser que ele simplesmente esteja com medo de voltar para o Brasil e resolva ficar lá nos Estados Unidos. Não sabemos qual das duas é a verdadeira nesse momento. Agora, digamos que seja a segunda. Ele vai concorrer à presidência. Será que ele teria alguma chance? Vamos para a coluna da Bela Megali no Globo. O resultado da pesquisa presidencial que testou Eduardo e Flávio Bolsonaro contra o Lula. Qual pesquisa é essa? Pesquisa do Paraná Pesquisas, que foi feita aí, internamente no PL, mas que a Bela Megali teve acesso. O que foi o resultado? Tanto o senador, Flávio, quanto o deputado federal, Eduardo, apareceram mais de 10 pontos percentuais atrás do petista Lula nas intenções de voto. Os dados foram colhidos entre os dias 18 e 22 de junho. Ou seja, pelo menos por enquanto, Eduardo e Flávio estão atrás do Lula, bem assim, acima da margem de erro. No momento, nenhum dos dois, nem Flávio nem Eduardo, conseguiria ganhar do Lula. Isso aí, de acordo com o Paraná Pesquisas, que a gente sabe que costuma dar uns resultados aí, às vezes, mais favoráveis aos bolsonaristas. Então, é bom a gente saber, assim, que pelo menos por enquanto parece que o Eduardo não teria chance numa disputa presidencial. Mas enfim, Ana, são essas as informações. Eu acho muito engraçado e a gente vai falar mais sobre isso no próximo corte, como o Jair tá bagunçando toda a direita com essa coisa de eu quero decidir quem vai concorrer ao quê e não falo pra ninguém qual é a minha decisão. Sabe? Tem isso, né, também. É uma coisa muito interessante isso, e a gente tá vendo isso aí, se fala principalmente com relação à vaga à presidência, como nós vamos falar no próximo corte, mas isso acaba indo aí pra questão do Senado também. O Jair quer controlar tudo e parece que a direita tá perdendo a paciência com isso. Esse é o ponto principal, né, Sofia, dessa notícia. O fato de que o réu inelegível Jair Messias Bolsonaro, ele tá desesperadamente tentando se agarrar a uma relevância política que, vamos combinar, ele não tem mais. Ele não tem mais, todo mundo já sabe que ele não tem mais, eu acho que ele sabe que ele não tem mais, mas é aquela coisa, né, morreu, esqueceu de deitar, sabe? É isso, assim, ainda tá querendo, pra usar outra metáfora fúnebre, né? Ele ainda quer exercer um poder, exercer um controle que ele não tem mais. O fato de que ainda ficam usando pesquisa com o nome dele também, né, não ajuda nessa como é que fala? Nesse estado delusional, assim, né, do Bolsonaro.
Mas enfim, a disputa para o Senado ali, ela também eu acho que é só uma. É um passo, é um pano de fundo para a discussão a respeito da disputa à presidência, né? Porque se o Eduardo vai disputar ou não o Senado, é um proxy da pergunta de quem vai disputar a presidência. O Jair, lá na cabeça dele, em algum lugar, eu acho que ele ainda acha que ele vai disputar a presidência. Né? Se ele não vai disputar a presidência, quem ele gostaria? Ah, talvez o Eduardo. Mas se o Eduardo não vai disputar a presidência, quem ele gostaria? E tudo isso é uma grande discussão a respeito desse estado delusional do Bolsonaro mesmo, né? E da família Bolsonaro, de achar que não, tá tudo bem, o Bolsonaro pode concorrer, o Eduardo pode concorrer, a Michelle pode concorrer. Sabe quando você vai pensando todas as alternativas? Não, se isso der errado, mas aquilo, se isso der errado, mas aquilo, mas tem tanta coisa pra dar errado ainda nessa família, sabe? Torçamos, né? Pelo menos. Eu acho que esse é o ponto. Enfim, ficamos por aqui, Ana? Ficamos por aqui, torcendo para que Eduardo Bolsonaro não concorra a nada e ninguém com sobrenome Bolsonaro também. É isso. Beijo, gente. Beijo, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Nossa, a trilha acabou tão abruptamente. Bora lá.